Hoje vou te revelar um ensinamento de como fazer ele se declarar. No Dia dos Namorados, ele vai dizer o que você sempre quis ouvir, e não porque você pediu, mas porque algo dentro dele despertou. No Dia dos Namorados, você não precisa suplicar por palavras que toquem sua alma. Pode fazer com que elas venham espontaneamente, sinceras, com o peso do que é sentido e não apenas dito. Carl Jung nos ensinou que por trás de todo comportamento existe uma força inconsciente. E quando você entende essa linguagem secreta da psique masculina, é como se encontrasse a chave que destranca o coração dele. Neste vídeo, vou te mostrar como provocar essa mudança invisível, silenciosa, mas poderosa, que faz com que um homem sinta que precisa declarar o que sente, mesmo que nunca tenha sido de falar. Se você já se perguntou por que alguns homens parecem travados no afeto, ou por que tantos relacionamentos esbarram no medo da entrega, prepare-se. A resposta não está no que você diz a ele, mas no que você ativa dentro dele. O amor, para Jung, jamais foi apenas uma emoção passageira ou um enredo romântico movido por impulsos. Ele é, antes de tudo, um fenômeno psíquico profundo, enraizado nas camadas mais antigas da alma humana. O inconsciente coletivo, essa herança psíquica compartilhada por toda a humanidade, é o palco onde nossas histórias de amor realmente começam, muito antes do primeiro encontro, do primeiro beijo ou da primeira troca de mensagens. Quando você se atrai por alguém, quando sente aquele frio na barriga, aquela sensação de é ele, não se trata apenas de química ou acaso. Há forças muito mais antigas agindo nos bastidores, convocando você a repetir, reviver ou transformar padrões que talvez nem sejam seus, mas que fazem parte de uma história muito maior. Essa visão transforma completamente a maneira como entendemos nossos relacionamentos. Segundo Jung, cada escolha afetiva é moldada não só por nossas experiências pessoais, mas por imagens arquetípicas que carregamos dentro de nós. São símbolos universais, como o herói, a mãe, o amante, que atuam silenciosamente e projetam-se sobre as pessoas com quem nos envolvemos. E é aí que entra um dos conceitos mais fascinantes e decisivos de toda a psicologia junguiana, o arquétipo da ânima e do animus. Essas duas figuras não são apenas metáforas, são energias vivas que influenciam diretamente nossas emoções, nossas expectativas e a forma como nos relacionamos com o outro. Na psique masculina, a ânima representa sua alma feminina interior, a sensibilidade, a capacidade de amar, de se conectar emocionalmente. Já na mulher, o animus é a imagem do masculino interior. A razão, a força, a firmeza, mas também a maneira como ela idealiza e se relaciona com os homens ao seu redor. O que isso significa na prática? Que toda vez que você se apaixona, não está apenas se conectando com o homem real à sua frente, mas também com a imagem arquetípica que habita seu inconsciente. Você não se encanta apenas por quem ele é, mas pelo que ele representa dentro de você. E é exatamente aí que nascem as projeções, quando esperamos que o outro encarne nossos próprios conteúdos inconscientes. Quando exigimos que ele diga o que queremos ouvir, que sinta como esperamos, que ame da forma como idealizamos. Mas aqui está o ponto crucial. Se você quer que ele se declare no Dia dos Namorados, de forma autêntica, sem que você precise cobrar, não é tentando convencê-lo racionalmente, nem pressionando com indiretas ou estratégias emocionais. É tocando a ânima dele. Quando uma mulher desperta essa figura interior no homem, algo muda. Ele começa a sentir que precisa se expressar, se abrir, se mostrar. E não por obrigação, mas porque aquela parte dele, antes adormecida, abafada, inconsciente, finalmente encontrou um canal para emergir. E esse canal é você. Isso acontece quando você para de tentar ser compreendida e passa a compreender.
quando deixa de esperar que ele adivinhe seus sentimentos e começa a se comunicar com o inconsciente dele, não com palavras, mas com presença, com autenticidade, com o silêncio que fala mais do que qualquer discurso. Quando você se alinha com a sua própria alma, com o seu próprio ânimos, algo em você se fortalece, e é essa força que, paradoxalmente, toca o lado mais sensível e profundo dele. Porque o homem não se declara à mulher que o pressiona, mas àquela que faz com que ele queira se revelar. A jornada junguiana é, antes de tudo, uma jornada de individuação, ou seja, de integração. Quando você conhece esses arquétipos e aprende a identificar como eles atuam em seus relacionamentos, começa a perceber quais partes de você estão sendo projetadas no outro e quais partes dele estão adormecidas, esperando apenas um estímulo, certo para despertar. E nesse despertar mútuo acontece o verdadeiro encontro. Não aquele onde um fala e o outro escuta por educação, mas aquele onde ambos sentem que estão diante de algo maior. Uma verdade que estava oculta, mas que agora emerge com a força de um símbolo arquetípico se manifestando no cotidiano. Então, nesse Dia dos Namorados, a pergunta não é como faço ele se declarar, mas sim como posso tocar a alma dele de forma que ele sinta que precisa me dizer o que sente. Porque quando a alma fala, nenhuma palavra soa forçada. E quando o inconsciente é tocado com verdade, ele responde, sempre. Compartilhe aqui nos comentários. Você já sentiu que um homem disse o que sentia sem que você pedisse? Já viveu esse momento de despertar silencioso? Quero ouvir suas histórias, suas dúvidas, suas descobertas. Vamos aprofundar esse tema juntos. Quando um homem olha para você, o que ele realmente está vendo? Seu rosto, sua voz, seu jeito de rir, claro, tudo isso está presente. Mas na psicologia junguiana, essa percepção inicial é apenas a superfície. O que ele vê de verdade é uma imagem interna que já existia nele muito antes de vocês se conhecerem. Ele vê a projeção da sua ânima, a porção feminina da sua própria alma, e isso muda tudo. Porque enquanto você tenta compreender por que ele não se declara, por que hesita ou parece não perceber o valor da relação, é possível que ele esteja, inconscientemente, lutando com o peso das próprias projeções. A projeção emocional é um fenômeno inevitável nos relacionamentos. É quando lançamos sobre o outro imagens, expectativas e desejos que, na verdade, pertencem a nós mesmos. Jung dizia que, no início de um amor, o outro é mais um espelho do que um ser humano real. Isso não é algo ruim, é parte do processo de atração e descoberta. O problema é quando ficamos presos nessa projeção, esperando que o outro corresponda a uma fantasia que nunca foi dele. Muitos homens se aproximam de uma mulher não porque a enxergam como ela é, mas porque ela representa algo profundo. A musa, a cuidadora, a companheira ideal, a salvação emocional. E enquanto essa imagem permanece inconsciente, ele não consegue enxergar você. Só o reflexo de algo que busca dentro de si. E isso explica comportamentos confusos. O homem que se aproxima intensamente e depois se afasta. O que elogia, admira, mas nunca se entrega de verdade. Ele está lidando com uma imagem interna, não com a relação real. Para que ele se declare, é preciso que ele atravesse essa projeção e comece a ver você como um ser único, com desejos e sentimentos próprios. E esse processo começa quando você também olha para si mesma e se pergunta: o que eu estou representando para ele? Que papel estou ocupando no imaginário dele? Quando você identifica a projeção, pode suavemente devolver a ele aquilo que é dele e recuperar para si o que é seu. Esse movimento abre espaço para o segundo ponto essencial, a linguagem simbólica do desejo masculino.
Os homens, em sua maioria, não foram ensinados a falar sobre sentimentos com a mesma fluência emocional que as mulheres. Mas isso não significa que eles não sintam, significa apenas que se expressam por outras vias. E aqui entra o símbolo. Jung via o símbolo como o meio pelo qual o inconsciente se comunica com a consciência. E no desejo masculino, isso é muito visível. Pequenos gestos, mudanças sutis no comportamento, sinais que à primeira vista parecem triviais, mas que revelam muito sobre o que está sendo sentido. Por exemplo, um homem que começa a cuidar mais da aparência ao seu redor, que encontra desculpas para te ver mesmo sem motivo, que menciona planos futuros com você de maneira aparentemente casual, está, na verdade, sinalizando um desejo de vínculo. Mas ele pode não ter consciência disso ainda. Ele ainda está lidando com símbolos, não com palavras claras. Sua aproximação, sua entrega, sua hesitação. Tudo isso faz parte de uma dança inconsciente entre o desejo e o medo. E se você souber interpretar esses sinais com o olhar de quem conhece a alma masculina, poderá não apenas compreendê-lo melhor, mas também criar as condições para que ele finalmente consiga se declarar. E como isso acontece? Através do acolhimento da ambiguidade. Quando você responde aos gestos simbólicos dele com sensibilidade, sem exigir declarações explícitas, mas também sem ignorar os sinais, você permite que ele sinta segurança para sair do símbolo e entrar na palavra. Eu gosto de você pode nascer de um simples "você me faz bem", se ele sentir que será compreendido. Quero algo sério pode ser antecipado por atitudes que demonstram cuidado e presença. Você não precisa decifrar cada gesto como quem resolve um enigma, mas pode se abrir à escuta simbólica, que é uma escuta do coração, não do intelecto. O desejo masculino, quando tocado pela presença feminina autêntica, ganha forma. O homem sente necessidade de nomear aquilo que antes era apenas sensação, mas ele só faz isso quando percebe que aquilo que sente tem espaço, tem eco, tem valor. E isso não se conquista cobrando, mas criando um campo onde o afeto pode florescer sem medo. Ao reconhecer as projeções que ele coloca sobre você, ao devolvê-las com gentileza e firmeza, e ao acolher a linguagem simbólica do desejo, você o convida a um novo nível de consciência afetiva. Um nível onde a declaração deixa de ser um esforço e se torna uma necessidade interior. Então preste atenção, como ele está tentando se comunicar com você, mesmo sem palavras. Que símbolos ele tem usado para expressar aquilo que ainda não ousa dizer. Existem mulheres que passam pela vida de um homem como uma brisa leve, agradáveis, presentes, mas logo esquecidas. E existem aquelas que permanecem, que, mesmo depois do silêncio, das dúvidas, do tempo, ainda habitam algum lugar secreto dentro dele. O que diferencia uma da outra não é a aparência, não é o quanto ela faz por ele, tampouco o quanto ela fala sobre amor. É a presença simbólica que ela ativa. Carl Jung chamaria isso de arquétipo da musa. Essa imagem ancestral que vive no inconsciente coletivo como representação da mulher inspiradora, que desperta no homem não apenas o desejo, mas o impulso de criar, de se aproximar, de se declarar, ativar. Esse arquétipo não é um jogo de sedução superficial. Não se trata de agir para manipular ou forçar uma resposta. Trata-se de encarnar uma energia que evoca algo profundo dentro dele, algo que ele não consegue ignorar. A musa não é a mulher que corre atrás. É aquela que, ao entrar em um ambiente, muda o campo energético ao seu redor. Ela é sentida antes mesmo de ser notada. E essa sensação vem da sua inteireza, da sua segurança em ser quem é, sem se moldar ao que ele quer. Ela desperta a vontade de aproximação porque ela mesma não está em busca de validação. Ela
é inteira, e isso o assusta e atrai ao mesmo tempo. Para se tornar inesquecível, é preciso cultivar 3 pilares emocionais que reverberam diretamente no inconsciente masculino: segurança, mistério e receptividade. Segurança não significa frieza ou indiferença. Significa saber o próprio valor, caminhar pela vida sem implorar por atenção. Um homem sente isso, mesmo sem saber explicar. Quando você entra em um encontro sem expectativa de ser escolhida, mas com a clareza de que você também está ali para escolher, algo nele muda. Ele sente que está diante de uma mulher que não depende dele para se sentir amada. E esse sentimento o desafia a sair da passividade. O mistério é o segundo pilar. Mas atenção, mistério não é jogar com desinteresse. É manter viva a sua interioridade, sua conexão com algo maior do que o relacionamento. É não se entregar por completo antes que ele tenha mergulhado também. O mistério não é ausência, é presença que não se explica toda. A musa não revela tudo de si no primeiro gesto. Ela deixa entrever, permite que o homem a descubra aos poucos, e nesse processo ele se envolve. Porque ela representa não apenas uma mulher, mas um caminho de descoberta de si mesmo, e é isso que a torna inesquecível. O terceiro pilar é a receptividade. Muitas mulheres confundem receptividade com passividade, mas são coisas distintas. Receptividade é saber receber, é estar aberta à aproximação dele sem tomar a frente do processo. É não bloquear com medo, nem invadir com ansiedade. É criar um espaço seguro para que ele possa se aproximar, falar, sentir. O inconsciente masculino, muitas vezes reprimido, precisa de um campo fértil para emergir. E quando encontra esse campo em uma mulher, quando sente que ali pode ser vulnerável sem ser julgado, ele responde, ele se aproxima, ele declara. Mas tudo isso só é possível quando a mulher está em contato com o seu próprio inconsciente. O feminino, que influencia verdadeiramente o homem, não é o feminino que agrada, mas o que vibra em profundidade. A mulher que conhece suas sombras, que acolhe sua própria dor, que não precisa ser perfeita, mas é real, essa mulher toca a alma masculina, porque ela deixa de ser ideal e se torna arquetípica. E o homem não resiste a isso. Não importa o quanto racionalize ou tente fugir, algo dentro dele sente o chamado. Então, se você deseja que ele se declare, comece por si. Reconheça suas projeções, acolha suas feridas, cultive sua presença. Caminhe com propósito, mesmo quando ele hesitar. E lembre-se, a musa não força a declaração. Ela provoca o despertar. O homem que sente essa energia não consegue silenciar por muito tempo. Ele precisa nomear, precisa dizer. E quando diz, é com verdade porque vem da alma, não da obrigação. Às vezes o universo sussurra antes de gritar. Você percebe uma música tocando justo quando pensa nele, uma mensagem que chega logo após uma lembrança, ou até um encontro inesperado depois de um silêncio prolongado. Para a psicologia junguiana, essas não são simples coincidências, são sincronicidades. Carl Jung usava esse termo para descrever os encontros significativos entre eventos externos e estados internos, como se algo maior estivesse orquestrando as experiências da alma. E quando falamos sobre o momento em que um homem está prestes a se declarar, a sincronicidade pode ser o prenúncio sutil desse despertar. Esses sinais não vêm para confirmar uma esperança cega, mas para validar uma conexão energética real. Quando há sincronia entre o que você sente e o que começa a acontecer ao seu redor, é porque o campo entre vocês está sendo ativado. Algo dentro dele, mesmo que ele ainda não compreenda, está se alinhando com o que você já pressente. A aproximação repentina, a mudança de tom nas mensagens, os gestos que revelam vulnerabilidade,
Tudo isso são sinais de que o inconsciente dele está se movimentando em direção a uma revelação. E cabe a você perceber esses sinais não como uma confirmação desesperada, mas como marcos silenciosos de um caminho que está se formando. E aqui entra uma das atitudes mais contraintuitivas, porém mais poderosas: o silêncio. Não o silêncio do desprezo, da frieza ou da manipulação, mas o silêncio intencional, aquele que cria espaço para que o outro se escute. Na alquimia, a arte ancestral de transformar a matéria bruta em ouro, que Jung tanto estudou, o silêncio é o vaso, o recipiente onde ocorre a transformação. Se você ocupa todos os espaços com palavras, com expectativas, com presença constante, ele não terá onde se escutar. Mas quando você se retira com consciência, não como punição, mas como respeito ao processo, você oferece ao inconsciente dele um terreno fértil para que o sentimento amadureça. Esse espaço é onde nasce a saudade, e a saudade é uma ponte. Ela faz com que ele volte os olhos para dentro e perceba não apenas a sua falta, mas a importância da sua presença. Quando você silencia, você convida o inconsciente dele a falar. E é nesse vazio aparente que surge o impulso de ação. A ausência que não fere, mas provoca. O espaço que não rejeita, mas convida. O silêncio que não cobra, mas espera com firmeza. Essa é a ausência que move. Mas o silêncio, por si só, precisa ser seguido de presença emocional. E é aí que entra a alquimia emocional, a capacidade de criar momentos de intensidade psíquica que catalisam a transformação do vínculo em declaração. Isso não acontece em cenas perfeitas de filmes românticos, mas nos momentos reais, humanos, inesperados. Quando você compartilha uma lembrança profunda, quando chora sem medo de ser julgada, quando revela uma parte autêntica de si. A intensidade emocional não é drama, é verdade. É quando você se mostra inteira e ele se vê tocado de um jeito que não consegue explicar. Esses momentos não se planejam com roteiros, se permitem com presença. Você pode, por exemplo, falar sobre algo que te tocou na infância, algo que moldou seu jeito de amar, sem esperar que ele diga nada em troca, ou pode simplesmente estar com ele, em silêncio, olhando nos olhos, sustentando aquele espaço sem pressa. A alma fala no não dito, e o não dito, quando verdadeiro, transforma. A alquimia acontece quando o vínculo deixa de ser cotidiano e se torna simbólico. Quando, ao estar com você, ele sente que algo nele está mudando, que não é mais apenas desejo, atração ou afinidade, é transformação. E transformação sempre pede nome. É por isso que a declaração vem, porque ele precisa dar forma àquilo que se tornou real demais para ser ignorado. Então, observe quais sincronicidades têm aparecido no seu caminho. O que o universo tem mostrado sobre esse momento entre vocês? Você tem dado espaço para que ele sinta sua ausência com significado? Tem criado momentos de verdade que tocam algo mais profundo nele? Se sim, você está preparando o campo para que a declaração aconteça, não como resultado de uma estratégia, mas como fruto natural de uma conexão arquetípica viva. Se esse vídeo falou com você, se despertou reflexões ou até mesmo aquela intuição de que sim, ele está sentindo algo e está mais perto de se declarar do que você imaginava, então, deixe seu like agora. Isso me mostra que esse conteúdo faz sentido para você e me ajuda a continuar trazendo esses mergulhos profundos na psicologia de Jung, aplicada aos relacionamentos. Aproveita também para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque toda semana eu trago temas que vão direto ao ponto: autoestima, projeções, vínculos e como transformar conexões afetivas em encontros verdadeiros de alma. E agora eu te convido. Compartilha nos comentários a sua experiência.
Você já sentiu que uma ausência intencional provocou uma reação dele? Já percebeu sinais, sincronicidades, gestos que indicavam que ele estava prestes a se abrir, mesmo sem palavras? Vamos conversar. O seu relato pode ser exatamente o que outra mulher precisa ler para se reconhecer, e não saiu ainda. O próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela foi escolhido especialmente para você. É a continuação natural dessa conversa. Vai fundo. Você está mais perto do que imagina de entender o que realmente acontece no coração dele e no seu também.